Palavra de hoje, dia 22 de agosto de 2025. A distração de Marta. Lucas 10, 38 e 42. Você, ouvinte, preste atenção em tudo que nós falarmos aqui a partir de agora. Está escrito assim na palavra: Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ó Deus, fale conosco através dessa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Deus, toca agora em cada ouvinte, em cada pessoa, Senhor, e que essa palavra venha achar lugar no coração deles, em nome de Jesus. Paola, antes da gente começar a falar da palavra, o texto é a distração de Marta. Então, Paola, eu escrevi aqui sobre o significado da distração, só para a gente já começar. Primeiro, significado de distração: falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. Olha só, significado de distração: falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. Desatenção. Segundo, resultado da desatenção. Segundo, resultado da desatenção. O que ela causa em nossas vidas? Erro, engano e equívoco. A desatenção. Paola, eu tive o prazer de ir 4 vezes lá nessa aldeia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. E essa casa ficava assim, para quem estava entrando, era a primeira casa da cidade, da aldeia, né? Que era um lugar muito pequenininho. E de quem estava saindo também, voltando para Jerusalém, era a última casinha. E Jesus era muito amigo deles. E eles eram amigos demais de Jesus. Jesus amava passar ali, sentar um pouquinho, conversar, tomar um lanche, porque eram os 3 irmãos. E nós já sabemos que depois Lázaro morreu e o quanto ele mesmo chorou e o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas voltando aqui nesse acontecimento, quando ele vem com os discípulos, com os apóstolos, ele entra. E a Bíblia diz que entrando ele, aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Então, quando ele vai chegando, Marta, com todo o coração alegre, e ela amava Jesus, mas você falou uma frase ali fora, que essa frase assim vai me marcar para sempre. Ela o recebe com alegria, e daí a pouco Maria também já vem, e quando ele entra dentro da casa, vamos imaginar que ele entrou na sala e sentou ali naquela salinha simples, e todos sentaram ali, Lázaro e Maria já veio e sentou nos pés dele, para ouvir o que ele falava. Pode ser que ele pregava, pode ser que ele não pregava, mas apenas ele falava, porque Jesus nunca jogou conversa fora, né, Paulo? É verdade. Jesus, tudo que ele falava tinha um porquê e era muito importante. E Maria, então, escolheu sentar ali. E Marta já foi direto para a cozinha.
E lá ela começou a fazer as coisas. Então, Paola, eu vou colocar aqui, e lá ela começa a fazer as coisas. E Jesus continuou falando e Maria ali recebendo. E de repente, Marta, ela vem, talvez ela chegou até na porta ali da cozinha para a sala, e olhou para ele, e ela tinha muita intimidade. Você vê que essa fala dela é de quem tem intimidade. É verdade. Né? E aí ela disse assim: Senhor, não te incomodes de me ver aqui trabalhando, fazendo lanche, preparando o chá, seja lá o que for, para servir vocês. E minha irmã aí, peça a ela que vem me ajudar. Aí Jesus falou assim: Marta, Marta, eu estou te reparando, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E uma coisa só é necessária: aquilo que a sua irmã escolheu de vir aqui. Né, Paula? É verdade, a boa parte, né? A boa parte. Com certeza, você que está nos ouvindo, a mim, ao pastor Paulo, o Senhor Jesus, ele não foi ali em vão, né? Verdade. A gente não tem a certeza se ele tinha marcado o encontro para ir naquele dia à casa deles, ou se ele estava passando, mas nós sabemos que onde Jesus passa, aonde ele vai, ele sempre tem um propósito. Só da presença dele ali, demais. Porque com certeza naquele dia ele tinha algo para fazer ali. Verdade. Na vida deles. E com certeza isso nós trazemos para nossa vida, né, pastor Paulo? É verdade. Que nós somos como Marta, como Maria e como Lázaro. E muitas vezes nós chegamos à igreja ou até mesmo na nossa casa. O Senhor Jesus, num dia em comum, porque a presença dele sempre está no seu lar. Mas é aquele dia que ele chega de uma forma diferente. E ele nos observa, né, pastor Paulo, o tempo todo. E às vezes, em um determinado momento, nós chegamos na igreja ou ele chega na nossa casa e ele vai levar algo. Porque aqui fala que quando Maria sentou aos pés de Jesus, ela estava ouvindo os ensinamentos. Então Jesus não foi ali jogar a conversa fora, não. Perguntar como é que eles estavam. Ele foi ali porque ele tinha um propósito. Tinha um propósito. E olha, pastor Paulo, quantas vezes, quantas Martas e quantas Marias existem, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente muitas das vezes se coloca como Marta. Verdade, verdade. E olha só, você falava, eu imaginava o seguinte: a vida é uma escolha. É uma escolha. O próprio Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. A boa parte. E muitas das vezes, Paola, enquanto você falava, eu ficava imaginando, às vezes a gente escolhe de vir ao culto. E nós chegamos no culto e às vezes nós chegamos com o coração, a mente tão carregada com os afazeres do dia a dia. E ali na hora que Jesus vai falar através da pregação, muitas das vezes a gente está preocupado com os afazeres. Com a conta que tem que pagar, com o filho que deixou em casa, com o marido que está aborrecido. Com aquilo que não foi resolvido, que tem que resolver no dia seguinte. É verdade. Outra coisa, Paola, eu já vi, e pessoas já me falaram: pastor, eu já vi pessoal na hora da pregação abrir o celular meio que disfarçado e olhar alguma coisa. E isso... Já teve pessoas, né, pastor, de assistir novela dentro... Meu Deus, e isso tudo é uma distração. E essa palavra distração, o que acontece? É uma falta de concentração do sentido do que se passa em volta. Ô pastor, e uma coisa tão interessante, que quando fala sobre a distração do que se passa em volta, Marta, ela... Naquele momento, Jesus não era a pessoa mais importante assim, naquele sentido dele chegar, por quê? Na verdade, veja bem, ele era muito importante para ela. Ele era muito importante. Mas o que ele estava fazendo não era importante para ela, né? Então, às vezes, Marta já era acostumada com Jesus. Jesus, muitas vezes, ele poderia passar. Essa é a frase que eu falei, que você falou, né? Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Aí você vai falar: mas por que eu não posso me acostumar? Porque se eu me acostumo, muitas das vezes, a presença de Jesus... Se torna comum, né? Se torna comum como qualquer pessoa. Como eu e o senhor estamos aqui. Verdade. E o senhor pode falar alguma coisa e eu
e eu ouvir ou fingir que eu não vi, ou eu começar a mexer em alguma coisa. E Marta, ela ficou tão atarefada, e eu vejo, pastor, que essa distração, ela pode ser algo que vem também como uma ansiedade, né? Algo que... Porque ela estava ansiosa. Ela estava ansiosa. Afadigada. E quantas vezes nós, hoje, no século XXI, que hoje a ansiedade, ela é um mal do século. E quantas vezes nós, como filhos de Deus, como servos, como aqueles que têm intimidade de ouvir a voz do Senhor, quantas vezes nós nos distraímos? Demais. E é aquele dia que ele... Tinha algo para falar com a gente. Porque quando a palavra fala que Maria escolheu a boa parte, se Marta também tivesse ouvido e estivesse atenta, porque quando fala boa parte, é porque é algo que é algo inteiro, e algo foi repartido porque Maria escolheu a boa parte. Então tinha outras coisas que Jesus ele queria falar com Marta. Se Marta tivesse sentado ali junto com Maria, Deus ele iria falar com ela também, algo que às vezes ela estava precisando de ouvir, né, pastor? Verdade. Paola, veja bem para você ver também, dentro do que você falava, eu estava pensando. Quantas das vezes a pessoa está dentro da casa do Senhor, que é a igreja, né? Mas desatenta. Ou o próprio Jesus dentro da casa da pessoa. Você quer ver um exemplo? A própria Bíblia. É verdade. Que Jesus é o verbo, é a palavra. E muitas das vezes a Bíblia está ali, mas nós estamos ansiosos e atarefados com tanta coisa. Resolve um trem, resolve outro, resolve um trem, resolve outro. E eu acho que Jesus olhando e pensando assim, eu estou aqui, minha palavra está aqui. Pare um tiquinho, vem aqui, me consulte aqui. Não, e olhe, Marta, ela teve uma de certa forma, uma audácia tão grande que Jesus estava falando e ela foi questionar Jesus por que Maria não, né? Ela falou para que Jesus falasse com Maria para que ajudasse ela. Ela disse assim, o senhor não fica incomodado ao ver a minha irmã aí sentada e eu aqui, afadigada? Olha só para você ver, talvez ela não tinha arrumado a casa, né? E quando ele chega, ao invés de deixar tudo para lá e sentar ali também para ouvir a fala dele, a palavra, ao invés dela fazer isso, a mente dela estava tão ligada nos afazeres do dia a dia, porque tem gente que deita e não dorme porque não desliga, né? É verdade. Chega na igreja e não presta atenção porque não desliga a mente daquilo que está lá fora e se ligar no que Deus vai falar. Ou às vezes fala assim, o pastor é o mesmo pastor, eu já sei o que ele vai falar. Eu sei como é que é o jeito dele. Eu até fiz um comentário com você, cheguei em Sete Lagoas ontem e pensei, estava assim meio desanimado, culto normal, comum. Para mim era um culto comum. Começou o culto, beleza? Subi para o altar, comecei a pregar, mas de repente o Espírito Santo tomou de uma forma extraordinária. E os comentários depois do culto, o que um irmão fez, que eu até te falei, que não veio ao caso aqui agora, mas foi tremendo. Então o que acontece? Eu não sei se ela foi preparar um lanche, se ela foi arrumar a casa, mas de uma coisa eu sei do que Jesus falou, que ela estava ansiosa e distraída, né? Afadigada. Então a fadigação, a distração são coisas que nos atrapalham muito, porque, né? pastor, às vezes, ou a maioria das vezes, a gente chega na casa do Senhor e a gente está tão preocupado que o culto, que a palavra de Deus, que tudo aquilo que está sendo ministrado passa a ser uma coisa comum. A pessoa escuta como se ela estivesse ouvindo um jornal, como se ela estivesse ouvindo. Às vezes até às vezes a pessoa pode falar assim, eu já ouvi essa palavra 1 milhão de vezes, eu já sei tudo como que o pastor essa palavra vai que falar, nós né? estamos falando aqui, Mas, né? pastor, quando Jesus, aonde ele chega, e quando fala que ele chega e Maria foi assentar aos seus pés, e ele falou isso é porque aonde nós devemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Porque é nos pés dele
que quando a gente está nos pés, isso demonstra uma humildade muito grande, né, pastor? De você estar ali aos pés dele e ouvindo, né? Ele está acima de você, você está ali ouvindo aquilo que ele tem para te falar. Porque quando Jesus ele entra, é porque ele quer transformar algo, ele quer fazer algo na sua vida. E olha, e quando você falava nos pés de Jesus, me fez lembrar aquela mulher do fluxo de sangue. Ela vem e ela coloca as mãos no chão e ela vem e toca na orla das suas vestes ali nos pés de Jesus. Toda a pessoa que é humilde, que ela reconhece Jesus, ela não vai, como se diz, se distrair, né? Ela não vai se distrair, ela não vai olhar para a pessoa da mesma forma. É verdade. Toda pessoa humilde, ela vai aos pés. Verdade. Ela vai se prostrar, ela vai se colocar, né? Como se diz, eu tô aqui aos seus pés porque eu preciso de ti. E outra coisa, Paola, olha só para você ver que coisa interessante aqui. Hoje, muitas coisas atraem a nossa mente na hora da pregação. Justamente quando Jesus está falando. Desculpa. Quantas das vezes a pessoa chegou, sentou e ali ela não se conectou, às vezes ela não orou, ou às vezes ela orou e a mente até está vagando. O próprio Jesus da mesma forma. E Jesus fala assim: muitos me adoram com os lábios, mas o coração está longe, ele conhece. E às vezes a pessoa está ali dentro da igreja e ali ela olha para o lado, para o outro, uma falha que deu no instrumento, no som, um som que está alto, um louvor que não ficou legal, alguém que entrou com uma roupa diferente, e ela observa a direita, a esquerda, ela observa tudo, uma lâmpada que está queimada, uma coisinha que está fora do lugar, o som que está mais alto, o som que está mais alto. E aí o pastor sobe para pregar ali, ou a pastora, a profetiza, o profeta, o servo, a serva, não importa quem é. E tem gente que ainda fala assim: se for fulano que estiver falando, eu vou ouvir, se não for, não vou ouvir. Ele acha que aquela pessoa é Deus na vida, e não é. E não é. E Deus usa quem ele quer. E aí quando Jesus começa a falar exatamente na hora da pregação, e talvez ele permitiu que aquela pessoa fosse ali, ou que ele levou aquela pessoa ali na casa dele, justamente para falar com aquela pessoa. É verdade. E a pessoa está tão distraída, ela está tão afadigada, está tão assim com a mente voando, e ela não percebe o que Deus está falando. E talvez ali Deus falou algo que mudaria a vida dela. É verdade, né? O Senhor falou algo que estava no meu coração. Aquele dia que muitas vezes o fardo ele está pesado, você chega na igreja, você está cansado, e às vezes até se torna uma ida de uma rotina, né? Eu vou à igreja, mas todas as vezes que a gente chega diante de Jesus, diante de Deus, ele tem algo para falar com a gente. E pode ser que naquele dia em que você estava distraído, aquela palavra, ela seria para você. Verdade. E quando Jesus, ele fala a nós, e nós ouvimos, e nós prestamos atenção, e mesmo que a gente esteja cansado, ansioso, e você escuta a voz de Deus, a própria palavra dele diz que ele troca o nosso fardo pesado e nos dá um fardo leve. Então, o Senhor Jesus, ele nunca vai ter algo ruim para te entregar, mas ele sempre tem o melhor. E nós precisamos sempre, eu até comentei isso com o pastor, eu e a Giovana, segunda-feira estávamos conversando sobre isso. Muitas vezes, hoje, né, nos tempos de hoje, a gente vai dormir, aí a gente acorda, às vezes o celular está do lado, se a gente bobear, a gente vai lá, pega o telefone, já vai olhar quem mandou mensagem, quem mandou e-mail, vai olhar as redes sociais e esquece de orar. Verdade. E a primeira pessoa mais importante na nossa vida,
ao dormir, a levantar durante o nosso dia, é o Senhor. E a gente tem que orar, falar com Ele, porque Ele quer nos ouvir. A gente tem que consagrar o nosso dia a Ele. A gente tem que consagrar a nossa casa, o nosso marido, os filhos, consagrar o nosso trabalho, pedir a Ele os livramentos e muitas vezes naquele dia, né, pastor? Verdade. Naquele momento que você poderia e deveria estar orando, pedindo a Ele, consagrando tudo a Ele, a gente levanta, vai fazer outra coisa, aí depois esquece, isso, né, pastor? São as distrações, São as distrações deste mundo, né? E olha só no 44 para a gente finalizar. Jesus disse assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ele fala isso para Marta. Então, o nosso conselho para você, ouvinte, para você que nos assiste aí agora, escolhe sempre a boa parte, que é ouvir a palavra, que é ouvir Deus falar com você. E outra coisa, Não né? deixe que nada distraia você diante de uma palavra, É né, verdade. E outra coisa, se hoje, nesse dia de hoje, o seu coração está distraído, está ansioso, está inquieto, você tem muitos problemas, você tem muitas questões para resolver, você tem inúmeras preocupações, às vezes uma dívida, algo que isso tem tirado a sua paz, isso tem tirado do seu coração a alegria, isso tem trazido uma dificuldade de você se chegar a Jesus. Peça a Ele neste dia e confie que Ele vai tirar tudo isso, todo esse fardo, toda essa inquietação, toda essa ansiedade do seu coração. E Ele vai te ajudar a resolver tudo, porque Ele quer que no seu coração o primeiro lugar, o lugar primordial seja para Ele. Aleluia. Porque a palavra dele diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois todas as coisas serão acrescentadas. E ele também disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas que são libertas, são curadas, transformadas na hora da pregação? É verdade, pastor. E ali ela escutando, o Espírito de Deus vai entrando no coração, vai mudando a mente, vai mudando a vida dela. Ela sai da igreja, às vezes, quantas pessoas que veem para pedir oração e falam assim: não, a palavra já falou comigo, a palavra já me respondeu. Até pedir conselho no gabinete, não precisa não, a palavra já falou. Então, quem falou com ela? Foi o próprio Jesus, né? A palavra dele. Então é isso, né, Paula? É isso. Nós vamos terminando aqui. Deixa esse fundo ou outro fundo? Tá bom. Tá bom.